Olá! Estamos de volta! Voltamos nesta quarta-feira, dia 8 de julho. Hoje nós vamos fazer a atividade da página 44. Eu vou mostrar pra vocês, quero que vocês peguem uma tesourinha, que a gente vai fazer um recorte, colinha também, tá bom? E a atividade da página 44, aqui o 4 e o 4, é a seguinte: a gente continua com a proposta da forma de vida dos primeiros seres humanos que habitaram o planeta Terra, como é que eles viviam, como que eles se alimentavam, né? Descobriram o fogo, começaram a assar batata doce, mandioca. Então, e hoje a gente vai falar sobre, olha lá, eu vou ler o título para vocês, tá bom? Da página 44. Plantando e fixando moradia. Por quê? Porque quando, né, no primeiro instante, quando eles chegaram, para dar uma relembrada, era como? Eles ficavam em cavernas, aí depois se mudavam para outras, e iam passando de uma para outra assim. E eles se alimentavam do quê? Dos peixes, dos animais, né, que eles matavam os animais para comer a carne do animal. Essa era a alimentação deles. Depois eles foram construindo as suas casas, foram ficando ali, foram morando nelas, assim como a gente, que a gente, né, todo dia a gente tem a nossa casa, a gente mora sempre na mesma casa. E aí eles também começaram a fixar e ficar sempre na mesma casa e começavam a descobrir outras formas de se alimentar, plantando os legumes, plantando as verduras. A gente vai falar um pouquinho aqui. A gente vai lá no final do livro, a gente vai no anexo 3. Vou mostrar pra vocês. Lá no finalzinho onde a gente recorta. Aqui, ó, anexo 3. Vocês vão recortar pra mim essas 3 figuras que a prof vai ler e a gente vai ver do que figura, do que está o texto está falando, de qual imagem. Aí a gente vai ver se corresponde a qual delas. Deixa eu tirar aqui. Eu vou recortar também essas 3 figuras e depois a prof vai ler e a gente vai descobrir juntos quais dessas figuras representam o texto que eu li. São 3 figuras. Então, eu corto mais rapidinho, né? Vocês podem demorar um pouquinho mais e depois vocês recortem e colhem, né? A prof vai... Porque como a prof não sabe a hora que vocês terminaram, né? Então a prof vai seguindo o nosso vídeo, nossa aula, e depois, se vocês precisarem, vocês dão uma pausadinha no vídeo, deixam paradinha, enquanto vocês cortam, depois vocês continuam, tá bom? Então, tá, beleza. Ó, eu já cortei as 3 figuras e já vou pegar uma colinha. Eu vou ler e a gente vai ver de qual delas se trata. Cortei as 3 figuras aqui. 2, 3. Estão as 3 aqui cortadinhas. Eu vou ler o primeiro, tá bom? O primeiro quadradinho aqui. Vamos ver. Observando a natureza, os seres humanos perceberam que as sementes que caíam na terra brotavam novas plantas, cresciam, descobriram que podiam escolher as sementes das plantas que gostavam de comer, plantá-las e cultivá-las para obter os alimentos. Então eles foram descobrindo que quando eles, né, por exemplo, comiam uma laranja e eles jogavam a semente no chão, na terra, ela brotava, nascia uma outra planta. E assim eles descobriram essa forma de viver. Qual dessas 3 aqui será que está falando isso? Será que é essa aqui? Será que é esta daqui? Ou será que é esta daqui? Esta daqui, olha lá, eles estão observando que a plantinha estava nascendo através da semente que jogaram. Viram? Então a gente vai colar essa na primeira. No primeiro lá, que essa corresponde a essa. Tá bom? E não sei se vocês perceberam que no texto tem um destaque de uma cor bem mais forte, que está escrito aqui, ó, sementes. Eu vou escrever no quadro essa palavra. Sementes. Sementes quer dizer o quê? É o que está falando esse texto, sobre as sementes. Então eu vou escrever no quadro para que vocês possam, não precisa copiar nada, é só mesmo para ficar aqui, tá bom? Então eu vou escrever sementes, que é a palavra que está em destaque ali, ó. O S, o E, o M, o E, o N, T, o E e o S. Sementes. Viram? Essa é a palavrinha que estava em destaque ali no primeiro quadrado. Eu vou ler o segundo. Então,
Muitos grupos de humanos que viviam mudando de lugares em busca de alimentos e proteção decidiram viver em um só lugar e cuidar da sua plantação, né? Então, aqueles que ficavam toda hora se mudando, porque quando eles entravam na caverna tinha um animal lá dentro, eles se assustavam, eles fugiam para outro. Então, aí depois eles resolveram ter a sua casa fixa e plantar. Então, qual será dessas aqui que corresponde? Vamos ver. Ó, será que é essa aqui? Ou será que é essa daqui? Elas são bem parecidas, né? Até confunde um pouco. Qual dessas será? Esta daqui, olha lá. Essa daqui eles resolveram a sua casa própria, ali, a sua casa fixa, e resolveram fazer as hortinhas para plantar. Olha lá, eles plantando, eles colhendo alface, né? E assim começaram a se alimentar. Então, esse aqui vai no segundo quadrado, ó. E vocês viram que é a palavra que está em destaque neste texto? Olha lá, a palavra que está em destaque nesse texto é plantação. Plantação, essa aqui fala sobre plantação. Então, eu vou escrever no quadro, na palavra. P-L-U-A. Olha lá. Viram? Termina com A, o O e o tiozinho. Viram? Plantação. Agora, no último, só sobrou essa figura aqui, né? Vamos ver do que ela fala? Olha lá, eu vou falando e vou deixando ela aqui para vocês observarem também. Assim surgiram as primeiras aldeias, com casas de madeira, de pedra, de barro. Desde então, os humanos vêm mudando o planeta Terra e ocupando-os cada vez mais. Então, aqui eles começaram a construir as suas casas, né? Com as palhas, com barro que eles pegavam da natureza. E aí foram ocupando, então, os humanos estão ocupando cada vez mais o planeta Terra, né? Tá? Por quê? Porque tá acabando até a nossa natureza, porque a construção de muitas casas, de muitos prédios, muitas pessoas nascendo, e acaba um pouco a natureza do nosso país se perdendo, né? Porque tem que ocupar as terras pelas casas, pelas indústrias, por toda a civilização. Então, vamos colar aqui. E qual é a palavra que está em destaque? Aldeias. Aldeias, olha. Aldeias são esses lugares assim, ó, que ficam várias casas uma pertinho da outra, olha lá. São chamados de aldeia. E as pessoas que vivem juntas ali, convivem, moram juntos, né? Então, esse é chamado de aldeia. Temos também as aldeias indígenas, que é onde moram os índios. E eu vou escrever no quadro aldeias, que é a palavra que está em destaque nesse último livro. Aldeias. Bom, conseguiram ver? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que tenham gostado. Amanhã, quinta-feira, a gente volta para uma outra proposta, né? A da página 45, olha lá. Vamos ver que eles também, olha lá, os primeiros seres humanos descobriram coisas muito legais, ó, que dá para fazer com o barro, tá? Isso é numa próxima aula. Então, amanhã eu volto. Beijo, tchau, tchau.